Cadeia, cadeia. Novas mensagens vazadas nesta madrugada deveriam colocar Alexandre de Moraes na prisão. Eu vou te mostrar agora os fatos, as provas e o que aconteceria com qualquer funcionário público que estivesse na posição do Moraes. Você vai ver as mensagens e olha, gente, esse vídeo é um pouco mais longo, mas vale a pena. Fica até o final porque ele é gravíssimo. Então, meu bom dia para vocês com Breaking News. O Brasil está estremecendo. Vazou o conteúdo das 4 mensagens que o Vorcaro enviou a Alexandre de Moraes no dia da sua prisão e que apagou em seguida. Fora essas 4, tem 5 do Alexandre de Moraes para Daniel Vorcaro, enviadas e apagadas. Nós já sabemos o que as 4 do Vorcaro diziam e o que elas revelam é gravíssimo. Isso foi revelado hoje, nesta madrugada. Faltam palavras para descrever. Fica aqui comigo então agora, que como sempre, quem revelou foi a Malu Gaspar no Globo. Olha a matéria. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que ele foi preso em 2025. É mais grave do que isso, gente. Eu vou te mostrar com o olhar de investigador. A reportagem ela teve acesso aos prints de 9 mensagens trocadas entre as 7 horas e 19 minutos da manhã e as 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia da prisão do Vorcaro, dia 17 de novembro de 2025. E sem delongas, elas fornecem indícios dos crimes de corrupção e de obstrução de investigação de organização criminosa. Leia aqui comigo a primeira mensagem do Vorcaro, que foi enviada às 7 horas e 19 minutos do dia em que Vorcaro seria preso. Olha aqui, como que a gente tem acesso ao conteúdo, Deltan? Pelo seguinte, a Polícia Federal apreendeu o celular do Vorcaro. E aí você vê aqui na direita a tela do WhatsApp do Vorcaro e você vê a troca de mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que é como ele salvava o nome do Moraes, Alexandre de Moraes Brasília. Essa troca de 9 mensagens está lá, registrada no WhatsApp. E eram mensagens de visualização única, ou seja, a pessoa vê e automaticamente a mensagem se autodestrói. O que mostra aí que eles queriam esconder o rastro daquilo que eles estavam falando. E a Polícia Federal conseguiu identificar as horas das trocas de mensagens. E o sistema que eles usavam acabou revelando o conteúdo das mensagens do Vorcaro. Como isso, Deltan? Porque o Vorcaro, para mandar essa mensagem de visualização única, ele ia no iPhone, abria o bloco de notas, escrevia o que ele queria mandar para o Moraes, dava um print, ia lá no WhatsApp e mandava essa foto do print do bloco de notas com uma mensagem de visualização única. E aí a Polícia Federal cruzou os horários e os dias das notas feitas do bloco de notas e das mensagens enviadas de visualização única no WhatsApp. E olha aqui o que ele identificou. Ó. Bloco de notas, no mesmo dia da prisão, dia 17 de novembro, uma mensagem salva pela última vez, alterada pela última vez às 7h18 horas da manhã. E aí às 7h19, um minuto depois, é enviada a mensagem para Alexandre de Moraes. Então ele foi casando, a Polícia Federal foi casando os registros, as anotações do bloco de notas com os envios das mensagens de visualização única e conseguiu descobrir o conteúdo das mensagens escritas para Alexandre de Moraes por Daniel Vorcaro. E é agora isso que você vai ficar fazendo. Isso aqui é o escândalo dos escândalos dos escândalos. Acompanhe aqui comigo. Primeira mensagem enviada para o Daniel Vorcaro pela manhã, 7 horas e 19 minutos. Bom dia, tudo bem? Lembre, Daniel Vorcaro escrevendo para o ministro. Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda uma parte, ainda hoje. E aí eu irei para lá para tentar uma assinatura dos demais investidores estrangeiros. O que é isso aqui? Daniel Vorcaro estava criando uma história, uma narrativa na época da operação policial e da operação do Banco Central contra ele, de que ele estava saneando o Master, de que o Master seria salvo por investidores estrangeiros. E aqui ele está reproduzindo essa história, essa narrativa para o ministro, dizendo, olha, estou quase conseguindo salvar o Master. E aí ele está dizendo, ó, de outro lado, eu acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Qual que é esse tema que nós falamos? É uma investigação sigilosa, que Daniel Vorcaro nem deveria saber que existe uma investigação sigilosa contra ele e contra o Master. E aí, veja só, ele está dizendo aqui que nós falamos desse tema. Como assim? Falou com o ministro e o ministro não fez nada, sabendo que o Vorcaro tinha acesso a uma investigação sigilosa. Segue aqui, ó. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista que antes estava fazendo perguntas, se vazar algo, vai ser péssimo. Se vazar essa investigação sigilosa sobre o Master. Mas pode ser que dê um gancho para entrar no circuito do processo. Por que isso? Porque se vem à tona a existência da investigação, aí o Daniel Vorcaro, ele tem uma justificativa para lá e oferecer uma petição no processo, no inquérito, na investigação, que é exatamente o que ele fez em seguida.
Ele promoveu o vazamento e foi lá e entrou no processo contra uma busca de apreensão, uma prisão dele naquele mesmo dia. Foi o que a gente se descobriu, o que a imprensa informou que ele teria feito em seguida, aí no mesmo dia. E ele termina dizendo, se tiver alguma novidade, vamos nos falar. Gente, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Veja aqui o final, ó. Se algo vazar, vai ser péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Vorcaro está falando com o Moraes aqui sobre estratégia processual no inquérito sigiloso a que ele nem devia ter acesso. E que nós hoje sabemos que ele tinha acesso por meio de compra de senhas, coisa de organização criminosa mafiosa. Pensa o seguinte, o acesso do Vorcaro ao inquérito era ilegal. E o ministro lê aí o Vorcaro dizendo que sabia da investigação sigilosa. Aliás, segundo o primeiro parágrafo, ele sugere que já tinham conversado sobre esse assunto. E aí o Moraes, ele tinha obrigação de reportar isso, gente. De agir em favor da justiça, não do Vorcaro. Mas ele tá ali, trocando mensagens com o Vorcaro. Num contexto em que você vai ver que o Vorcaro pede ajuda do Moraes. E aí o Moraes responde às 8 horas e 16 minutos com uma mensagem de visualização única, a qual a gente não tem acesso. Tá aqui, ó, no print do lado direito. E aí veja a sequência aqui, gente. Vem duas mensagens agora seguidas do Vorcaro. Às 17 horas 22, 17 horas aqui e 26 do dia. A gente já está na tarde do dia. O Vorcaro vai ser preso às 22 horas dessa noite. E aí vejam aqui o que o Vorcaro escreve. Ele coloca às 17 horas 22. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí o Vorcaro naquele dia ele fala de uma suposta venda do Master para o grupo Victor. Ele estava tentando impedir, obstruir a investigação, paralisar a atuação do Banco Central com uma história cobertura, com uma narrativa que até hoje não se provou verdadeira aí de que existiria realmente um investimento, uma compra. Nada disso se provou verdadeiro. Aí logo em seguida, 4 minutos depois, às 17 horas 26, ele escreve o seguinte para o ministro. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Como assim? Como assim bloquear? Bloquear o quê? Bloquear a prisão do Vorcaro? A operação, a investigação? Que outra coisa poderia ser bloqueada que não fosse isso nesse contexto? E Moraes responde às 17 horas e 31 minutos em seguida essas duas mensagens e a gente não sabe o que ele responde porque era mensagem de visualização única. Eles apagaram os rastros. Consegue entender isso? A gravidade disso? E aí, às 19 horas e 58 minutos, vem uma nova mensagem em que o Vorcaro insiste aqui, ó. Alguma novidade? Alguma novidade? E ele manda essa mensagem às 20 horas e 4 minutos. Lembre, ele vai ser preso às 22 horas. E aí o Moraes responde, Moraes agora com duas mensagens de visualização única, às 20 horas e 21 minutos e às 20 horas e 23 minutos. Todas aí de visualização única, então, mais uma vez, a gente não tem acesso ao que o Moraes escreve aí. Por último, às 20 horas e 48 minutos, Vorcaro vem e faz esta mensagem aqui, ó. Foi. Seria melhor na sexta, junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que ele está dizendo algo na linha assim, olha, a gente anunciou a venda, o investimento, porque foi o que deu para fazer. Seria melhor fazer lá no exterior, com os gringos, um vídeo, um anúncio conjunto, mas aí já anunciou agora. Acho que pode inibir. Inibir o quê, gente? Inibir a atuação do Banco Central? Inibir a operação policial que estava sendo deflagrada? Eu não vejo outra coisa que pudesse ser inibido, que eles poderiam estar conversando sobre inibir, ou ainda sobre bloquear. Amanhã começam as batidas do Esteves. Tô indo assinar com os investidores de fora e estou online. Gente, amanhã começam as batidas do Esteves. O que é isso? Tinha uma narrativa do Vorcaro na época de que tudo o que acontecia aí contra ele era uma conspiração de bancos nacionais, do monopólio dos bancos que queria sacanear ele. Ou seja, gente, o Vorcaro aqui estava desconfiando que eles sofreriam buscas e apreensões a partir do dia seguinte, o que ele chama de batidas do Esteves, e essa era a narrativa do Vorcaro que ele usava na época de que tudo o que havia contra o Master era uma grande conspiração dos grandes bancos para excluir ele do mercado e defender o monopólio dos grandes bancos. E aí o Moraes responde, adivinha com o quê? Com um joinha. Com um joinha. Essa última mensagem aqui do Daniel Vorcaro foi respondida com um joinha. Você vê aqui, ó, embaixo aqui, ó, na mensagem, um joinha marcado. O primeiro problema que eu falei é o que eu falei para vocês, gente. Como é que o Moraes responde com um joinha o fato de que o investigado sabia das buscas e da atuação contra ele? Isso significa que o Moraes sabia que o Vorcaro tinha acesso indevido a sistemas de informação, ou seja, isso indica que o Moraes sabia
que o Daniel Vorcaro agia criminosamente. Isso sugere. E aí mandou um joinha. Não mandou a polícia, não pediu